Existe uma razão pela qual as pessoas te subestimam. Porque falam por cima de você. Porque testam sua paciência, empurram seus limites, questionam seu valor. Não é porque você é fraco, é porque você é inofensivo. Você mostra suas cartas muito cedo. Você se importa muito visivelmente. Você tenta ser gostado antes de ser temido. E em um mundo maquiavélico, ser gostado sem ser temido é o mesmo que ser ignorado. O mundo não teme a bondade, ele teme o mistério. Você foi treinado a vida toda para ser visto como uma boa pessoa. Sorria mais. Seja aberto. Seja legal primeiro. Seja fácil de abordar. Mas o problema é que as pessoas não respeitam pessoas boas. Elas as usam. Porque o que é visível é previsível. E o que é previsível pode ser controlado. Maquiavel sabia disso. Ele escreveu não para consolar, mas para avisar. Um príncipe que não é temido será sempre vulnerável. Não significa que você deva se tornar violento. Significa que você deve se tornar ilegível. Porque em uma sala cheia de pessoas barulhentas, aquele que não diz nada é aquele que todos observam. Não porque esperam uma piada, mas porque esperam algo que não conseguem nomear. Esse é o objetivo. Ser observado não por atenção, mas por precaução. Quando você não é uma ameaça, você é uma ferramenta. Olhe para a sua vida. Quantas vezes você foi ignorado até que você se afastou? Quantas vezes eles voltaram só depois que você ficou em silêncio? Quantas pessoas só respeitaram seus limites depois que você os impôs com distância? Isso é porque você estava jogando o jogo do bom e eles estavam jogando o jogo do poder. Eles sabiam que você explicaria, você perdoaria, você ficaria, você pediria desculpas primeiro. Você nunca escalaria. E uma vez que alguém sabe que você não vai escalar, eles escalam primeiro e vencem. Maquiavel viu isso na política. Você vê isso em seus relacionamentos, sua carreira, sua própria casa. As pessoas não testam os perigosos, elas testam os emocionalmente acessíveis. Porque eles sabem que sua empatia vai te parar antes que seu orgulho o faça. Mas uma vez que você se torna uma ameaça, mesmo que silenciosamente, eles hesitam antes de falar. Eles repensam seu tom. Eles se preparam com mais cuidado. Eles hesitam em desrespeitar. Por quê? Porque agora você pode não latir, mas você pode morder. O poder do não expresso. Eles esperam que você reaja. É assim que eles medem o controle. Eles podem fazer você hesitar. Eles podem fazer você explicar. Eles podem fazer você correr atrás. Eles podem fazer você amolecer. Cada vez que você faz, eles te marcam como seguro. Cada vez que você não faz, eles te marcam como perigoso. E perigoso não significa desequilibrado, significa ilegível. Maquiavel entendia que no momento em que as pessoas podem prever suas emoções, elas moldarão seu futuro em torno das necessidades delas, não das suas. Mas quando elas não podem, elas esperam, elas observam, elas obedecem. Você passou a vida inteira tentando ser amado primeiro. Agora tente ser temido, silenciosamente, não com ameaças, não com volume, mas com inconsistência, com silêncio, com a recusa em sangrar sob comando. Porque o homem que entra com um sorriso é esquecível. Mas o homem que entra sem necessidade de falar, ele se torna uma presença. E a presença dura mais que a voz. Maquiavel nunca pegou uma espada a menos que já tivesse vencido com a percepção. Porque no mundo real, não é sobre o que você é sobre o que eles acham que você é capaz de fazer. Você não precisa ser perigoso, você precisa ser percebido como perigoso. E como você faz isso sem dizer uma palavra? Você controla sua visibilidade, você controla sua energia, você controla o silêncio. Porque em cada sala, uma regra se aplica. Eles temem o que não entendem e respeitam o que temem. Passo 1. Nunca mostre sua mão inteira. Os barulhentos mostram tudo: sua ambição,
suas inseguranças, seus planos, seus gatilhos emocionais. Eles falam, eles provam, eles se exibem, e quanto mais eles mostram, mais fácil é calcular como vencê-los. Mas Maquiavel não ensinou exposição, ele ensinou opacidade. Ele sabia que se eles podem te ler, eles podem te substituir. Se eles não podem, eles se preparam para você. Então, você fala menos, reage mais lentamente, mantém suas intenções envoltas em neblina. Não para confundir, mas para controlar como você é interpretado. Porque em um mundo onde todos estão tentando ser vistos, aquele que eles não conseguem definir é aquele pelo qual eles se obcecam. Passo 2. Não defenda, não explique. Nada destrói a ilusão de força mais rápido do que a defensividade. Se alguém te critica e você se explica, você confirma a ferida. Se eles te chamam de distante e você defende seu silêncio, você revela que se importa mais do que eles pensavam. Toda vez que você explica seu comportamento, você diz uma coisa: você ainda tem acesso emocional a mim. Mas Maquiavel encararia fixamente. Ele assentiria, ele sorriria e diria: anotado. É assim que você se torna uma ameaça. Você ouve tudo e não dá nada em troca. Passo 3. Envie sinais mistos de propósito. Uma ameaça não precisa ser agressiva, precisa ser imprevisível. As pessoas não temem o que entendem. Elas temem o que se contradiz. Maquiavel elogiaria um aliado hoje e o substituiria amanhã. Sorriria durante uma conversa e te silenciaria na próxima semana. Ofereceria bondade e desapareceria sem explicação. Por quê? Porque nada cria instabilidade emocional como a inconsistência. E a instabilidade emocional leva à submissão psicológica. Você não precisa ser cruel, você só precisa ser confuso o suficiente para que as pessoas permaneçam respeitosas, porque elas não querem testar a versão de você que ainda não encontraram. Isso é o que as pessoas modernas chamam de mistério, o que Maquiavel chamava de uma ilusão necessária. Passo 4. Pareça composto. Quando outros perdem o controle, a maior forma de intimidação é o autocontrole na presença do caos. Quando as pessoas fofocam, permaneça em silêncio. Quando elas gritam, pisque lentamente. Quando elas entram em pânico, fale calmamente. Quando elas insultam, sorria levemente. É assim que você mostra uma coisa: você não pode me abalar. E se você não pode me abalar, você não pode me mover. E se você não pode me mover, você deve ter medo do que eu posso escolher mover a seguir. Essa quietude, essa recusa em escalar, é quando você para de ser um participante e se torna uma presença que eles orbitam. Maquiavel preferia dizer uma frase no final de um conflito do que proferir 100 defesas durante ele. Porque quanto menos palavras você precisa, mais forte cada uma se torna. E se as pessoas não conseguem prever suas palavras, elas começam a ajustar seu comportamento antes que você fale. Isso não é comunicação, é comando. Quando as pessoas ouvem ameaça, elas pensam em violência. Quando elas ouvem domínio, elas pensam em controle. Mas Maquiavel sabia melhor. Ele não era obcecado pelo poder através da força, ele era obcecado pelo poder através da presença. Porque as pessoas mais temidas em qualquer sala são aquelas que fazem o mínimo e ainda são as mais notadas. É muito mais seguro ser temido do que amado, se você não puder ser ambos. Não porque o medo te torna cruel, mas porque o medo faz com que os outros respeitem seu silêncio. Você não precisa atacar. Você só precisa fazer as pessoas acreditarem que você pode. E essa crença é mais forte do que qualquer argumento que você pudesse proferir. Os que não são ameaçadores são convidados a serem desrespeitados. Vamos falar de psicologia. Quando alguém não teme perder você, eles tomam seu tempo, falam por cima de você, exigem mais do que dão, esperam explicações, pedem favores sem reciprocidade, porque sua presença não tem peso percebido.
Você é seguro, previsível, gentil, complacente. E em um mundo maquiavélico, essas não são virtudes, são fraquezas implorando para serem testadas. Então, como é uma ameaça? Não é uma arma, não é gritar, não é vingança. Uma ameaça é não dizer nada depois de ser desrespeitado, permanecer calmo diante de fofocas, ser imprevisível sem nunca ser emocional, desaparecer de uma sala e fazer as pessoas sentirem sua falta. Isso é medo, e o medo é sua alavancagem. Você não é apenas uma pessoa, você é uma consequência. Uma vez que as pessoas experimentam seu desapego, sua retirada, sua recusa em correr atrás, elas começam a associar seu silêncio a uma mudança em seu mundo. Quando você para de responder, elas refletem. Quando você fala menos, elas pensam demais. Quando você não aparece, elas notam. Agora sua ausência se torna um espelho. Não porque você as puniu, mas porque elas de repente percebem. Sem a validação dele, não sei mais como me medir. Isso é guerra psicológica. Maquiavel não precisava de exércitos para criar medo. Ele precisava de silêncio, distância, incerteza. Porque quando as pessoas não conseguem ler seu próximo movimento, elas ou recuam ou tentam reconquistar seu favor. E ambos os resultados te servem. Construa o lobo, mate o cão. Há uma razão pela qual vídeos como "Mate o cão em você", Maquiavel exige o lobo, estão se tornando virais. Porque todos sentem a dor de ser o cão emocional, leal mesmo quando traído, amigável mesmo quando zombado, obediente mesmo quando ignorado. E todos querem se tornar o lobo. Mas o que eles não percebem é isto: o lobo não late. Ele simplesmente observa. E quando ele se move, ninguém está pronto. É quem você deve se tornar. Você não late, você não explica, você não implora, você calcula, você retém. Você deixa os outros sentirem o frio de sua presença sem nunca levantar a voz. Os inesquecíveis são frequentemente quietos. Aqui está a ironia. Pessoas barulhentas são lembradas no momento. Pessoas quietas são lembradas na memória. Porque depois que você sai de uma sala, as pessoas repetem o que não conseguem definir. Porque ele não disse nada. Ele estava nos testando. O que aquele silêncio significou. Elas não conseguem seguir em frente porque você nunca lhes deu um desfecho. E quando as pessoas não conseguem fechar o arquivo, elas o releem para sempre. É assim que as ameaças nascem. Não da ação, mas do potencial. Você não precisa dizer uma palavra para dominar uma sala, porque a maior parte do poder não é falada, é sinalizada. Através da postura, através da presença, através do que você não faz quando todos os outros estão tentando ser vistos. Maquiavel não daria ordens, ele observaria, ele deixaria os outros se revelarem. E então, sem levantar a voz, ele os faria temer o espaço entre suas palavras. Você quer se tornar uma ameaça? Comece com hábitos diários que fazem as pessoas questionarem seu alcance. Hábito 1. Nunca seja o primeiro a reagir. Quando alguém diz algo ofensivo, provocativo ou desencadeante, espere. Todos os outros correm para responder, para se defender, para ter a última palavra. Mas não você. Você pisca, você faz uma pausa, você deixa a energia deles ricochetear em sua quietude. Por quê? Porque toda pessoa que reage primeiro é sempre vista como a mais fraca. Mas aquele que espera, esse é aquele cujo movimento todos antecipam. Maquiavel preferiria deixar alguém acreditar que ele não o ouviu do que responder antes que terminassem de falar. Porque a pausa não é hesitação, é cálculo. E as pessoas temem ser calculadas mais do que serem confrontadas. Hábito 2. Fale mais lento, diga menos, saia mais cedo. Isso parece simples, mas ele reconfigura a percepção. Falar mais lento exala controle. Dizer menos exala valor. Sair mais cedo exala mistério. A maioria das pessoas fala para ser compreendida, mas o poder não busca compreensão, busca interpretação.
Você quer que as pessoas perguntem o que ele quis dizer com isso. Ele estava concordando ou avisando? Porque ele saiu quando a energia mudou. Maquiavel deixava as pessoas nervosas sem levantar o volume, porque ele nunca ficava tempo suficiente para ser totalmente conhecido. E o que eles não conseguem definir, eles começam a temer. Hábito 3. Retire-se para reforçar a presença. As pessoas mais dominantes nem sempre estão presentes, mas quando estão, todos sentem. Por quê? Porque elas não aparecem em excesso. Você precisa sair de espaços sociais, conversas, discussões, até mesmo reuniões, antes que sua presença se normalize. O cão está sempre lá, o lobo aparece e depois some. E quando o tio lobo some, todos perguntam para onde ele foi. É assim que Maquiavel treinava o poder, através da escassez. Seja aquele que eles notam que se foi, não aquele que eles esperam que fique. Hábito 4. Nunca explique demais seus movimentos. Explicar faz sentido para você. Você quer ser claro, honesto, compreendido. Mas Maquiavel sabia que toda explicação é uma subtração do poder. Você disse não? Diga não. Você mudou de ideia? Que assim seja. Você se afastou? Permaneça afastado, sem raciocínio, sem envolvimento emocional, sem justificar seus limites. Porque uma vez que você começa a explicar, você começa a se defender. E uma vez que você começa a se defender, você não está mais comandando, você está negociando. E uma ameaça nunca negocia. Hábito 5. Mantenha a neutralidade emocional em jogos sociais. Você notará como as pessoas constantemente testam seu centro emocional. Elas dirão coisas provocativas para ver se você as corrige. Brincarão com seu silêncio para fazer você falar. Flertarão, cutucarão ou tentarão te culpar apenas para quebrar sua neutralidade. Por quê? Porque elas podem sentir isso, essa energia ilegível. E elas têm medo disso. Elas tentam quebrá-la porque, se não conseguirem, terão que assumir que você é mais forte do que elas. Deixe-as assumir. Sorria, observe, retire-se. Porque quanto mais elas tentam te ler, mais poder você ganha. Maquiavel não apenas agia poderosamente, ele treinava rituais de contenção, movimentos de controle, uma postura diária que sussurrava: "Você não sabe do que sou capaz e nunca saberá. Mas se você me desafiar, você pode descobrir." Existe uma linha tênue entre ser um mistério e ser ignorado, entre o silêncio que comanda a presença e o silêncio que se desvanece na irrelevância. O gênio de Maquiavel não estava em escolher o medo em vez do respeito. Estava em saber como equilibrar ambos. Para que quando você não dissesse nada, eles ainda ouvissem seu nome ecoando na sala. O medo sem respeito gera resistência. Se as pessoas só te temem, elas fingirão obedecer, mas conspirarão pelas suas costas. Elas cumprirão publicamente, mas sabotarão privadamente. Elas se submeterão na superfície, mas construirão ressentimento secretamente. Este é um poder de curto prazo. Ele mantém as pessoas na linha por um momento, mas as faz sonhar com sua queda. Maquiavel sabia disso. É por isso que ele não apenas comandava o silêncio, ele ganhava respeito através da imprevisibilidade. O medo deve ser misturado com uma admiração controlada. Não amor, não simpatia, mas reverência. O tipo que diz: "Ele poderia me destruir, mas não o fez." No entanto, respeito sem medo gera indulgência. Se as pessoas só te respeitam, elas te elogiarão abertamente, gostarão de sua liderança, confiarão em sua competência. Mas, eventualmente, elas pedirão mais do que dão. Elas falarão por cima de você. Elas esperarão a bondade como uma garantia. Você se torna gostado, não observado. E quando as pessoas param de te observar cuidadosamente, elas começam a subestimar seu alcance. A solução: tensão. As pessoas mais poderosas caminham com uma tensão por trás delas.
Não drama, tensão. Aquele senso sutil de que você é gentil, mas não para ser testado. Você é calmo, mas não para ser manipulado. Você é silencioso, mas não dormindo. Essa tensão mantém as pessoas emocionalmente tensas ao seu redor, da maneira certa, porque elas não sabem o quanto do que você mostra é real. E no momento em que as pessoas começam a calcular sua profundidade, elas param de tentar te controlar. Como construir essa tensão? Maquiavel faria isso assim. Seja consistente no controle, inconsistente na emoção. Você está sempre composto, mas nem sempre caloroso. Às vezes observador, às vezes ilegível. Às vezes ligeiramente divertido, nunca zangado, nunca passivo. Apenas controlado, mas não totalmente disponível. Essa imprevisibilidade os mantém desequilibrados. Dê um momento de precisão, depois desapareça. Você não fala frequentemente, mas quando o faz, é cirúrgico. Você encerra uma discussão com uma frase. Você dissolve a tensão com uma única sentença. Você corrige um erro uma vez e deixa por isso mesmo. Então, você se vai. Você desaparece da sala. Você deixa a mensagem em aberto. Você não repete seu ponto. E aquele momento único permanece por mais tempo do que 1000 discursos. Isso é tensão duradoura. Faça as pessoas sentirem o peso de perder. Você sem ameaçar ir embora. Maquiavel nunca imploraria por atenção. Ele nunca ameaçaria partir. Mas ele treinaria as pessoas a sentirem a queda quando ele se retira. Você para de responder. Você para de assentir. Você se torna profissionalmente frio. Você sai da sala mais cedo, sem uma palavra, sem explicação, sem encerramento, apenas distância. E elas sentirão isso, porque sua presença tinha um valor que elas não consideravam. Agora elas consideram. E da próxima vez, elas pisarão mais leve. Deixe o elogio existir sem confirmação. Quando as pessoas te elogiam, você não se derrete, você não desvia, você não retribui, você assente, você mantém o contato visual, talvez um breve sorriso. Mas você não precisa validar o elogio delas com submissão. Por quê? Porque aceitar elogios sem dependência emocional diz algo aterrorizante às pessoas. Você já sabe que é digno, e as palavras delas foram uma cortesia, não uma necessidade. É assim que você anda na linha. Você permite que as pessoas respeitem sua quietude, mas temam um mistério por baixo dela. Essa tensão é assim que Maquiavel teria governado hoje. Os barulhentos são notados, os quietos são lembrados. Maquiavel não queria apenas comandar as pessoas no momento. Ele queria viver em suas mentes muito depois de sair da sala. Porque o verdadeiro poder não é sobre domínio, é sobre presença que permanece após sua ausência. E o tipo mais perigoso de presença, aquele que nunca se explicou. Os homens são mais rápidos para esquecer a morte de um pai do que a perda de sua herança. Agora pergunte a si mesmo, que tipo de homem você deve se tornar para se sentir como uma herança quando desaparecer? Vamos construir essa versão de você, passo a passo. A obsessão não é criada pela disponibilidade, é criada pela distância. As pessoas não se obcecam pelo que entendem completamente. Elas se obcecam pelo que parecia próximo, mas nunca pertenceu totalmente a elas. E é assim que você se torna inesquecível, sendo presente o suficiente para parecer real, mas distante o suficiente para parecer inatingível. Você lhes dá um momento de contato visual, uma palavra que corta mais fundo do que deveria, uma calma que perturba os emocionalmente instáveis, e então você some. Essa ausência se torna um loop psicológico que eles não conseguem fechar. Estratégia 1. Não lhes dê o que eles esperam. A maioria das pessoas se revela completamente em minutos. Elas são excessivamente gentis, excessivamente expressivas, excessivamente disponíveis. Você sorri menos, fala devagar, oferece apenas o necessário. Você cria um contraste tão nítido
que força as pessoas a desacelerar ao seu redor. Elas recalibram seu tom, seu comportamento, até mesmo sua respiração. Não porque você exigiu, mas porque sua energia mudou a dinâmica. Agora você deixou uma marca. Estratégia. 2. Deixe-os projetar. Depois, retenha. As pessoas tentarão rotular você. Ele é intenso. Ela é misteriosa. Eles são difíceis de ler. Deixe-os. Porque uma vez que eles começam a projetar, eles começam a se obcecar. Eles repetirão seu silêncio, dissecarão suas expressões, inventarão histórias para explicar as partes de você que eles não conseguem acessar. Não os corrija. A imaginação deles agora é sua equipe de relações públicas, e quanto mais confusos eles estiverem, mais eles voltarão. Estratégia. 3. Deixe-os no meio da frase, metaforicamente ou literalmente. O encerramento emocional é o que a maioria das pessoas busca. Elas querem explicações completas, saídas limpas, uma reverência no final. Você encerra as conversas um pouco antes de elas parecerem terminadas. Você desaparece um pouco antes de elas se sentirem prontas. Você dá silêncio um pouco depois que elas esperavam uma resposta. Por quê? Porque essa incompletude se torna um gancho. Elas voltarão ao momento repetidamente, tentando terminar o que você começou. É assim que a presença se torna obsessão. Estratégia. 4. Proteja seu mundo interior como um reino. Eles perguntam o que te move? Você diz, estou focado. Eles perguntam se você está bem? Você diz, sempre me ajustando. Eles perguntam o que você quer? Você diz, depende do dia. Você lhes dá dicas, nunca manchetes. Porque no momento em que alguém conhece totalmente o seu porquê, eles começam a tramar o seu como. Mas quando seu mundo interior parece uma fortaleza, eles param de bater e começam a observar, e a se perguntar, e a pensar em você muito depois de você ter parado de pensar neles. O gênio de Maquiavel não era ser lembrado como um grande homem, era ser lembrado como um homem que poderia ter feito qualquer coisa e escolheu quando, como e se. Esse se é o gancho. É isso que eles não conseguem esquecer. Você chegou à fase final, onde o silêncio não é mais uma tática, é sua configuração padrão. Onde você não esconde o que sente, você simplesmente decide quando, onde e se vale a pena mostrar. A forma final de Maquiavel não era barulhenta, não era brutal, era disciplinada. Porque o verdadeiro poder não é quando eles te obedecem por medo, é quando eles começam a se mover diferente, apenas no caso de você estar observando. O homem ilegível não pode ser encurralado. Uma vez que eles te entendem, eles começam a te gerenciar. Mas uma vez que eles percebem que nunca chegarão ao fundo de você, eles desistem do controle e, em vez disso, te dão espaço. Porque agora você é imprevisível, e o que é imprevisível se torna intocável. Se você chegou até aqui, parabéns. A maioria desiste antes de entender o verdadeiro poder. Se este vídeo ressoou com você, se você sente o chamado do lobo dentro de si, não o ignore. Deixe seu like, compartilhe com aqueles que precisam ouvir essa verdade brutal e inscreva-se no canal para mais conteúdos que desafiam o status quo. Sua jornada para o domínio silencioso começa agora. Obrigado por assistir até o final.